Salve, 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 meu jovem, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico para mais uma manhã de estudo, com a graça de Deus, para fazermos uma reflexão, uma meditação, uma troca de experiência e conhecimento. Desejo que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja nos vossos corações, nas vossas mentes, que Deus possa mandar o Espírito para que vocês possam compreender e assimilar todo o conhecimento com muita eficiência, com muito entusiasmo e alegria. Peço que o nosso Deus possa abençoar e proteger e guardar cada membro de vossas famílias, ok? Meus jovens, hoje nós vamos trabalhar aí o nosso capítulo 1.3 do ensino religioso, nossa terceira aula dessa primeira avaliação do nosso ano letivo. Já trabalhamos a simbologia da água, trabalhamos a simbologia da árvore e hoje nós vamos trabalhar a simbologia da raiz das árvores, tá? É importantíssimo pensarmos sobre esse sentido. E vamos dar sequência da nossa reflexão ainda como a árvore sendo um símbolo, não é, universal das culturas religiosas, das manifestações de fé, tá? Então aí vamos ler o nosso objetivo da nossa aula de hoje. O primeiro objetivo é sentir-se uma pessoa ligada às raízes culturais da humanidade, conhecer crenças e costumes da África e de outras culturas relacionada ao símbolo das raízes que se aprofundam no solo e permite a árvore crescer em direção ao céu. Meus jovens, primeiro objetivo da nossa aula de hoje é importantíssimo falarmos, tá? Nós, enquanto seres humanos, nós, enquanto pessoas únicas, tá? É importante que nós venhamos a desenvolver relações de pertença aonde nós existimos. Então, o jovem que não se sente pertencente à família, o jovem que não se sente pertencente ao grupo da escola, o jovem que não se sente acolhido na sociedade, ele sofre muito com isso. Isso é muito ruim, é muito angustiante. Primeiro porque nós somos um ser que nascemos para conviver com o outro. Nós dependemos, precisamos do outro. Eu sempre brinco com vocês nas aulas presenciais, não é? O ser humano é uma espécie de ser vivo que precisa do outro, pelo menos para o outro falar mal dele e para ele, não é? Falar mal do outro. Porque senão, se ele for ficar sozinho, isolado, ele pode sofrer, ele pode deprimir, se angustiar e até morrer de solidão. Então o próprio Aristóteles dizia, né, o homem ele é um animal social político. Nós precisamos um do outro. Então nós temos que fazer com que as raízes de pertença venham a ser aprofundadas, venham a ser desenvolvidas. Então é o seguinte, se você não abraça o papai, se você não conversa com o papai e com a mamãe, se você não conversa com seus irmãos, se você não abraça com eles, se você não desenvolve essa amizade com eles hoje, em casa, você vai desenvolver depois que ele for embora de casa, construir família? Não. Hoje é muito comum ter 2, 3 filhos em casa e cada qual ficar no seu canto, não conversar, não trocar ideia com o outro, não abraçar, não dizer que... Hoje é até difícil, né? O irmão dizer para o outro, eu te amo, meu mano, eu te amo, meu pai, eu te amo, minha mãe. Hoje é até difícil o filho tomar bênção para o pai e para a mãe. Não é? Parece ser estranho falar isso, né? Para mim é estranho, porque eu tenho 37 anos, quando eu chego na casa dos meus pais, não é? É uma alegria só com meus irmãos, abraço, beijo, dá hoje... Sento no colo do meu pai, não é? Põe a minha mãe do meu colo, a gente tem uma convivência muito, muito feliz, muito próxima, não é? Então eu fico um pouco triste e fico angustiado quando um aluno vem falar comigo e fala assim, professor, eu entro no carro com meu pai aqui na minha cidade e vou até a capital sem trocar uma palavra com ele. Já pensou que angústia, gente? E de Bragança a Belém, dentro de um automóvel com um pai, não trocar uma palavra com ele, como se fosse 2 estranhos, nem se fosse estranho, né? Com estranho a gente conversa, quer conhecer a experiência, a história de vida do estranho, quem ele é. Agora com o nosso pai, a gente fazer isso,
mas existe. Eu tenho alunos que conversam comigo, relatam, né, essa situação, essa experiência. Então, para a gente desenvolver essa raiz, nós temos que fazer isso. Não é, a raiz não vai se desenvolver por si só, não. Ela tem que ser aprofundada. Ela tem que ser incentivada. Tá? E é isso. É com carinho, é com gesto de amor, é com gesto de afeto. Tudo bem? Ok. Na tela. Você está entrando pelo portal da juventude, sente-se responsável e capaz de decidir e agir. A infância já faz parte de sua história. A vida adulta se aproxima e seus sonhos e projetos são compartilhados com amigos ou amigas. No entanto, a família continua sendo e sempre será o solo que sustenta sua árvore. Não arranque a sua árvore, meu filho, do solo familiar. Seus pais são a sua segurança, o seu alicerce para todos os momentos, tá? O ser humano nasce e sobrevive por meio de outros de sua espécie, e isso em uma cadeia infinita, a perder-se de vista no tempo. Pode-se comparar tal realidade a uma poderosa raiz que se ramifica no subsolo, de modo que ninguém jamais consegue arrancar. Ramos e frutos dependem da raiz. A maioria das culturas e tradições religiosas tem a árvore um símbolo de pertença da pessoa à própria família. Na Indonésia, planta-se uma árvore no dia em que nasce um bebê. A família real da França plantava uma tilha no jardim, no palácio, por ocasião do nascimento de uma criança. A mitologia grega diz que o deus Apolo nasceu quando sua mãe tocou uma palmeira sagrada. Na Grécia Antiga, os recém-nascidos eram deitados em cestas, rodeadas de ramos verdes. Na Índia ainda é costume rodear a criança de frutos. Talvez a origem do berço, concepção moderna, seja o uso de reclinar o bebê sobre uma casca de árvore forrada de folhas. Os índios caigangues do sul do Brasil plantam uma árvore para cada criança que nasce. Crenças populares de vários povos, inclusive do Brasil, têm ritos de cura que fazem a pessoa passar entre duas árvores ou entre os galhos de uma árvore. No entanto, há também outras interpretações para esses elementos da natureza. A raiz expande-se no mistério transcendente, enquanto as folhas e os frutos se inclinam para beneficiar a humanidade. Pode-se encontrar esta ideia nos Vedas do hinduísmo, assim como na lenda africana do Baobá. Minhas crianças, é importante nós entendermos isso, não é? Que muitas culturas já manifestaram o seu rito, tá? Simbólico na árvore, mas que a árvore ela tem esse sentido muito próximo de cada um de nós, quando a raiz é aprofundada no desconhecido, no solo, mas o que fica em cima da árvore, os seus ramos, as suas folhas, seus frutos, são em benefício da humanidade. Traduzindo isso para a nossa vida acadêmica, a nossa vida de estudo, meus jovens, é como se você ingressa no mundo do estudo, do mundo acadêmico, adquire conhecimento, todo o aprofundamento que você tem na sua vida de estudo são as raízes que se aprofundam no desconhecido. Mas todo o conhecimento adquirido, ele vai voltar em prol e benefício da sociedade. Por isso que você tem que se tornar um profissional ético, tá? Um profissional comprometido, um profissional respeitoso, um profissional humano. Da mesma forma, quando você vai crescendo no meio da família, que você vai se tornando autônomo, independente, você não deve romper a relação com a família, com os pais. Pelo contrário,
Se eles investirem em você, você tem que ter consciência e convicção que na velhice é papel e responsabilidade sua cuidar deles. Isso tem que voltar de alguma forma, em benefício à sociedade, em benefício ao próximo. É isso que a árvore faz. E é muito importante que as culturas, não é, desde os ancestrais até o nosso tempo, as pessoas sempre representaram o nascimento, a vida, com a árvore. Então, nascia uma criança, plantava-se uma árvore. Mas, infelizmente, a maior parte, não é, do Brasil acontece o contrário, né? Cada criança que nasce, muitas árvores são queimadas, são destruídas, são derrubadas. Isso traz uma consequência, um mal muito grande em forma de benefício de saúde e bem-estar social. Temos que pensar, temos que mudar nossas atitudes, mudar as nossas posturas. Tudo bem? Na tela, a lenda do baobá. Conta uma lenda africana que após ter colocado o baobá sobre a terra, o Criador continuou seu trabalho e a árvore o vigiava em tudo e dizia: isto não vai funcionar, aquilo não está bem, dando opinião sobre todas as espécies que eram criadas. Certo dia, o Criador cansou-se de ser contrariado pelo baobá, tomou-a nas mãos, plantou-a com as raízes para cima e perguntou: e agora eu acertei? Está bem assim? Desde então a árvore cresce de cima para baixo. Em várias nações da África o baobá é sagrado. Pode viver milhares de anos, não se eleva muito, mas o tronco engrossa sempre mais e os ramos finos e espalhados, ao perderem as folhas, mais parecem raízes, abrindo abrigo e até túmulos são escavados em seu tronco, pois muitos africanos creem que a pessoa ali sepultada sobreviverá no além enquanto a árvore viver. Nas estepes da Austrália, os nativos capturavam inimigos e os prendiam em celas escavadas nos troncos do baobá. Minhas crianças, o baobá é uma árvore simbólica, tá? E até interessante. Porque, fazendo uma análise, uma reflexão dessa cultura africana, de por que a árvore do baobá servia muitas vezes como moradia, muitas vezes como túmulo, não é? Como cemitério dos seus ancestrais, dos seus entes queridos, familiares. Diferente das outras árvores, que aprofunda-se a raiz num solo e indica a direção do céu para cima, não é? O baobá ele tem uma simbologia, um sentido inverso. Aquilo que parece que deveria ser os ramos, as folhas, se parece com raiz. Então ele é uma árvore que engrossa em cima e vai funilando para baixo. É o sentido inverso das árvores naturais, não é comum. Por isso seria como o sentido, não é, dessas culturas, dessas tradições, é como se o baobá indicasse que o contrário, né? A nossa compreensão, o nosso entendimento, ele tivesse de cabeça para baixo. Então, o baobá é a única árvore que, na cultura africana, indica que o céu ele não está em cima, mas ele está embaixo, tá? Porque é como se as raízes estivessem em cima e os ramos apontassem para baixo. Por isso, ele é essa árvore que cresce engrossando de cima para baixo e os seus galhos parecem raízes. Por isso, muitas culturas acabam, né, fazendo esses cultos, tá? Essa tradição cultural de fazer túmulos e até moradia dentro nos troncos dos baobás. Então é esse sentido que essa planta nos faz pensar. Mas independente, tá, da ramificações das folhas somente parecerem com raiz,
O sentido aqui é o sentido literal, né? É uma árvore que também é sagrada. É uma árvore também que é importante e tem um sentido religioso. Mas, juntando todos os dois textos e o que falamos nessa aula, você tem que trazer isso para a sua vida, tá? Você tem, existencialmente, humanamente falando, você tem uma árvore familiar, uma árvore genealógica. Se você for estudar a raiz genealógica da sua família, né, ela é infinita. Mas você pode entender, compreender até você e ver como é que você vai fazer com que essa árvore venha a se estender no futuro. O que é importante é que você tenha sentimento de pertencer à sua família. Agradecer a Deus por você ter um pai, agradecer a Deus por você ter uma mãe, agradecer a Deus por você ter uma avó, um avô, tios, agradecer a Deus por você pertencer a essa família. Mas, além da família sanguínea, além da família biológica, você também tem a sua família, não é? Comunitária, que é a igreja que você pertence, o templo que você pertence, a sua religião. Você também tem a família, não é? Da amizade, a família do trabalho. Os seus colegas de estudo são uma família para você. Você convive com eles todos os dias, de segunda a sexta. Tá? Então você tem sentimento de pertença, sentimento de amizade. Você tem que cuidar, cultivar dessas famílias que você tem. Quanto mais você cultiva, quanto mais você cuida, quanto mais você zela, mais sentir-se pertencente a ela você vai sentir. E isso vai ser gratificante para a sua vida, gratificante pela sua subsistência. Ok? Desejo que o amor do Pai possa vos abençoar, vos proteger e guardar, que vocês venham crescer em sabedoria, inteligência, em humanidade, em espiritualidade. Beijo no coração de todos, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Shalom!